Acompanho o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Hoje estou com duas convidadas, né? Um privilégio esse programa de hoje, né? Você ter duas pessoas para conversar, para resgatar um pouquinho da história. Vamos apresentar as convidadas. Primeiro, Dona Nájila. Dona Nájila, obrigado por receber a gente aqui na casa da senhora. Seja bem-vindos. Tá certo. Vamos contar um pouquinho da história. Vamos voltar alguns anos no passado. Qual a origem da família? A família da senhora. Isso, a família da senhora, a origem é assíria, não é isso? Síria, da Síria. Qual região? Mastal Helu. Fala de jeito da Síria, geralmente é da Masta, né? Todo mundo fala da Masta. Masta Hello. Mastal Helu. E qual é o motivo da vinda da família aqui para o Brasil? Quem que veio primeiro? Foi o pai da senhora? A família veio toda junto? Não, meu pai primeiro veio, depois buscou meus irmãos, minha mãe, tudo. Vamos dar o nome às pessoas. Então, qual é o nome do seu pai? Elias Zakzak. Elias Zakzak. Então ele veio primeiro, sozinho? Primeiro. Depois meu pai trouxe minha mãe. O nome dela? Najib Haji Zakzak. Tá, e eles vieram por quê? A maioria das pessoas que vêm é a necessidade financeira, de melhorar a vida. Para melhorar a vida, para trabalhar, lutou, trabalhou. E eles tinham alguém aqui que chamou, falava, vamos para o Brasil, que a coisa lá pode ser melhor ou não? Vieram na cara e na coragem mesmo. Meu pai, quando vim para o Brasil, meu pai toda a vida, ele é um homem trabalhador. Vou contar a história dele, depois chega para a gente. Trabalhou muito na Síria. Que tipo de atividade ele fazia lá ou não escolhia atividade? Não precisava nem vir para o Brasil. Depois tinha aquela época, meu pai, a situação dele com o governo da Síria. Certo. Então ele tinha uma situação estabilizada lá ou não? Estava, tinha tudo lá, comércio. Ele vem do Brasil, fugido do governo da Síria naquela época. Sei. Quando vem para Curitiba. Então não veio direto para Goiás, não? Não, vem para Curitiba, tinha um parente dele, não sei lá. Depois ele falou para ele, se você vai para o estado de Goiás para trabalhar melhor. Certo. Ele veio para o estado de Goiás, começou a trabalhar, abriu uma loja no General Joaquim Inácio. O nome da loja a senhora lembra ou não? Casa Bom Dia. A história da família, do nome Bom Dia, né? E a gente até explicou em outras histórias. Depois ele trouxe o irmão dele. Qual irmão o nome? O irmão dele chama Samir Zakzak. Trabalhou com ele. Certo. Depois que minha mãe vem com 4 irmãos. Deixou nós 4 lá na Síria. Quem veio nessa primeira leva? 4 filhos. Com minha mãe, Jorge, meu irmão, Nabi, Amuna, Waded. Certo. Deixou eu, Nájila, Maani, Michel, Rio. E como fica o coração de mãe de repente deixando os filhos? Nós estávamos estudando lá. Ela trouxe 4 menores, deixou 4 mais maiores. Nós estávamos estudando na Síria, né? Aí chamou depois de 3. A minha mãe não aguentou longe dos filhos. É isso que eu imagino. Metade da família, né? Depois eu fiquei lá. Falei, não vou para o Brasil, porque eu entrei na faculdade da Síria. Estava estudando. Falei, nem se dá para mim o mundo, não largo meu estudo. Então vou dar uma pausa nessa história um momentinho para apresentar a outra convidada. Aí a gente retoma desse ponto aqui, para falar por que a senhora ficou e os irmãos vieram. Bom, aqui do meu lado esquerdo, Dona Ruba, e a pronúncia está certa? Ruba? Ruba Nassar, Certo. Tá certo. Bom, o que a senhora pode acrescentar em relação à história que sua mãe estava contando ali, em relação aos irmãos, essa vinda da família? O que o pessoal, os mais antigos, sejam avós, a própria mãe, o pai, contaram dessa história da vinda da família para cá? Não, que a minha avó veio, ela trouxe os 4 filhos menores e deixou os maiores pela condição financeira, né? Que eles não podiam trazer todos. Então, por melhor que eles estivessem lá, não teria como. 8 filhos uma vez é 8 complicado. Filhos, isso. E logo, eu não sei a data, mais ou menos, um ano, ela foi e trouxe os outros 4. Acho que 2 anos. Uns 2 anos pouco. ela trouxe os 4. A senhora consegue se imaginar como mãe, vindo para um país distante e deixando o filho para trás? O tanto que isso dói, o tanto que isso é complicado?
Isso dói, realmente dói, mas hoje a gente vê como é que o mundo mudou, né? Porque hoje, quando você tem um filho fora, você fala com ele pelo Skype, a gente não tem mais aquela distância. Os árabes que vieram, eles vieram, sofreram muito. Não tinha nem notícia, né? Primeiro que eles deixavam a terra natal. Vinham para um país completamente, tudo diferente, distante. As cartas ficavam de 21 até 28 dias para eles receberem uma carta. Às vezes, quando a notícia chegava, o acontecido já tinha passado um mês, você entendeu? Tinha mudado um monte de A coisa. minha mãe, por exemplo, um caso mesmo foi quando a minha mãe casou. Eles mandaram falando que meu avô lá tinha pedido a mão dela em casamento, e o avô dela mandou uma carta para ver se meu avô autorizava. Quando meu avô recebeu a carta e autorizou, ela já tinha casado. Essa autorização, então. Demorou a resposta muito. Não, mas isso aí não serviu de desculpa, não, né? Casei lá, depois quando vim para o Brasil, Aruba estava 1 ano e 7 meses. Então, Aruba é Síria. Síria. A filha mais velha. É. Depois, a gente começou a vida, a luta. Mas antes da gente começar a entrevista, a senhora citava até o seguinte fato. Geralmente as pessoas vêm pela necessidade de melhorar de vida, né? Às vezes perseguição política, a questão financeira. A senhora estava formada, estava empregada, seu marido também. Por que vieram, então? Foi saudade da família mesmo? Não, é porque meu pai chamava a gente, vem para o Brasil, melhor que vocês ficam longe da gente, aqui vai ter futuro. Então ele sempre estava chamando, sempre? Para dar futuro melhor para gente. A gente vem. Graças a Deus venceu na vida aqui, meu marido. E com detalhe também, até antes da entrevista, né, a gente falando, a senhora disse que quando chegou em Anápolis, não sentiu falta de lá. Como que foi isso? No primeiro dia eu gostei muito do Brasil. Fala a verdade, adoro aqui. Não senti falta, fala a verdade. Mas isso é bom demais, né? Gostei do Brasil, até agora gosto do Brasil. Gosto da minha terra, né? Claro. Eu gosto aqui demais. O Brasil seria a segunda pátria ou é a pátria da senhora? Olha, eu considero ela a pátria minha, mas a segunda pátria, né? Da verdade, né? Vamos começar um pouquinho com a dona Aruba aqui. Pequenininha, lembrança nenhuma de lá, de situação nenhuma, na verdade, né? Não, eu vim pequena, né? Meu pai trouxe a gente, igual a minha mãe falou, quando ela pisou aqui, ela amou Anápolis, amou o Brasil. Meu pai foi o oposto. Ele carregava dentro dele aquele amor pela terra dele, a vontade de voltar, sempre ele tinha isso na cabeça, que ele queria voltar, que ele não ficava. E ele trabalhava, e ele foi assim, ele trouxe um exemplo de pai, de filho bom, porque assim, eu tenho meu pai como um exemplo. Desde que ele pisou no Brasil em 1961, o árabe, ele traz aquela carga que o filho tem que ajudar os pais. Então ele trabalhava e mandava sustento para os pais dele, para ajudar na família, porque meus avós também, eles tinham 8 filhos, né? E ele começou a lutar e falava para minha mãe que quando melhorasse a situação dele, financeira, que ele pudesse ter uma condição melhor, ele queria voltar para a terra dele. Então ele não escondia esse momento nenhum? Não, e minha mãe o oposto. Ela falava, você volta sozinho, porque eu não largo o Brasil. E aí começavam as discussões, que foram anos e anos por causa desse tal do Brasil e da Síria. Mas você sabe, depois que a pessoa começa a acostumar, aí meu pai, depois de uns 10, 15 anos, ele já gostava daqui, igual ele gostava da pátria dele. Então acostumou rápido, não? Foi 15 anos para acostumar. Foi uns 15 anos. Aí por isso que eu me casei lá, com todas as tradições árabes, porque ele não entrava na cabeça dele que uma filha dele ia casar aqui. Por quê? Porque se eu casasse aqui, ele não ia voltar. Então o sonho dele era eu casar lá para ele poder voltar para a terra dele. Então foi a primeira vez que ele retornou, foi no casamento apenas ou não? Não, meu pai voltou
Ele tinha, acho que 9 anos de Brasil, aí ele voltou, depois cada 3 anos ele sempre ia. 2 anos. Ele sempre ia, sabe? Ver a família e tudo. Ele tinha uma ligação muito grande com os pais, com os irmãos e todos. Então, e depois ele começou a acostumar aqui, gostava demais do Brasil, da comida brasileira. Ele adorava um arroz com piqui. Olha. Ele gostava demais de uma pamonha. Não, Então, virou assim, goiano mesmo. Ele virou goiano. E eu acho assim que Anápolis foi uma cidade muito bem-aventurada pelos árabes que vieram, porque eles trouxeram dentro deles aquele amor ao trabalho. Você pode reparar que a maioria dos árabes que vieram, eles venceram porque eles eram homens lutadores, sabe? Homens assim, bons pais de família. Então isso aí ele passou para nós, que a gente... para mim, meu pai é meu ídolo. Eu tenho orgulho de ser filha dele, porque tudo que ele passou para mim é uma coisa assim que dentro de mim às vezes as pessoas não entendem, mas eu tenho ele como um exemplo de pai amoroso, um exemplo de filho bom quando eu vi ele tratando meus avós. Então ele ensinava a gente que a gente tem que honrar os pais. Porque eu sempre falo isso nos programas, tem essa impressão que a cultura árabe é rígida, né? Mas rígida até certo ponto, mas são amorosos acima de tudo, né? O sentimento de família, né? Demais. O árabe, ele faz tudo pelos filhos. Tudo pelos filhos. Às vezes tem hora que eu faço algumas coisas que eu falo, gente, eu tô mais brasileira do que árabe, porque o brasileiro é mais largado, assim, né? Aí a gente fala, gente, porque assim, eu vejo tanto que a minha mãe fez por nós, minha mãe faz comida, manda comida pros filhos, você entendeu? Parece que são crianças ainda, né? E a gente já fica com mais preguiça. E minha mãe fala, se vocês fizessem o que eu faço. Então, uma coisa que eles trouxeram dentro deles. Eles ajudaram, influenciaram muito, até na cultura anapolina, porque eu vejo vários anapolinos que eles foram assim, eles têm os árabes como um exemplo, né? E eu não sei, a casa deles é sempre aberta, a gente adora visita. Comida farta. Com muita comida, são bons amigos. Em todas as raças tem exceções, mas a maioria, né? A gente fala pela maioria. Meus avós, então, minha avó adorava Anápolis, meu avô adorava o Brasil. Hoje você sabe que a Síria está passando por um momento muito difícil, né? Foi um país que há 2 anos nós visitamos e era um pedacinho da Europa, e hoje nós vemos aquilo ali tudo sendo destruído, os cristãos contra os muçulmanos, e está havendo uma guerra também. Eles falam que eles querem democracia, mas eu não vejo nisso uma democracia. Então nisso, às vezes eu sento com meu esposo e a gente começa a comentar que como que Deus foi tão bom, que meu avô abriu esse caminho, né? Porque hoje, se eu tivesse ficado lá, porque eu me casei e morei lá 10 anos. Se eu tivesse ficado lá, hoje meus filhos estariam nessa guerra. Sabe-se lá como, né? Então a gente dá graças a Deus que tem essa pátria, porque eu acho também que o Brasil é um país onde o estrangeiro, ele não se sente estrangeiro, ele se sente em casa. Você pode ir, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos, o brasileiro, ele é visto como brasileiro. O árabe é como árabe, o americano, ele não entrosa. Eu tenho amigos que moram lá e aqui no Brasil nós não temos isso. A minha amiga é brasileira, eu vou na casa dela, ela vem na minha casa. Então, essa hospitalidade que o Brasil oferece para o imigrante, faz com que só o brasileiro tem. E ele faz com que nós sentimos que a nossa pátria é o Brasil. Então, assim, meu marido, quando veio, você sabe que meu marido é um médico, ele no começo, ele sentiu, assim, muita diferença entre o ambiente, do ambiente que ele veio para o ambiente que ele está agora, né? Mas ele logo, assim, entrosou depois de 10 anos também, viu, Guilherme? Sofreu, até porque a gente sente saudade, né? Da terra, dos amigos, tudo. Mas hoje, por exemplo, você vê assim, eu sinto ele um homem feliz. E ele fala para mim, graças a Deus que nós viemos, que Deus abriu essas portas, e nossos filhos estão vencendo aqui. E tudo isso a gente merece mesmo. Eu sou muito grata ao meu pai e ao meu avô que abriu o caminho, né? Porque se não fosse meu avô, ninguém dele estaria aqui.
Com certeza. Vou voltar. Meu avô, ele tem uma coisa assim que era dele. Ele era um homem assim que ele não temia nada. Ele era um desbravador. Ele realmente ele desbravou assim. Ele saiu da Manchester sem nada e veio para o Brasil assim lutar para poder levar para a família dele o melhor. Como que foi a diferença de sair da culinária árabe para chegar na culinária goiana? No arroz com feijão. A adaptação foi fácil com arroz com feijão ou não? Eu gosto. Mas foi assim, amor à primeira vista? Na hora que mostraram para a senhora, comeu sem problema? Não... Comi tudo, comida brasileira, gostei. Depois meu pai falava pra gente, ei, gostou de feijão? Você vai gostar do Brasil, minha filha. Eu sei, falava assim, de brincadeira, né? Eu sei, e como que funcionava a cozinha? Tinha uma ala que era para cuidar. A culinária árabe, é claro, vai estar sempre presente, mas fazia. Árabe. Aqui faz mais comida árabe. Sei, mas o arroz e feijão tem seu espaço também, né? Para os funcionários. Segunda-feira. E, bom, o arroz com feijão é uma coisa mais tranquila. Eu ia falar isso aí. Feijoada já é mais complicado, adaptação, arroz com piqui. Arroz com piqui. Arroz com piqui. Meu marido gostava, pai dela, gostava demais dessas comidas. Depois ele já morreu já há 4 anos. Depois que eu morri, nem um dia fiz arroz com piqui. Que pena. Bom. Comida que ele gostava, não tenho coragem. Tá certo. Bom, o tempo passa rápido. Esse foi o primeiro bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar a falar mais um pouquinho dessa história. É só um momento, a gente está de volta. Voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar o primeiro bloco, e eu sempre friso que tem as reprises durante a semana, nossas convidadas, Ruba e Dona Nájila. Dona Nájila, no bastidor aqui no intervalo, estava contando uma história interessante do dia que ela voltou para a Masta. O que aconteceu nesse dia que a senhora voltou e era a época de Copa do Mundo? Quando cheguei na cidade, a cidade, na janela, a bandeira do Brasil. A senhora falou, estou no Brasil, não estou na Síria. No telhado, bandeira do Brasil. Na sacada, bandeira do Brasil. Falei, puxa, nós no Brasil... Não estou sabendo? Não estou sabendo. O povo gostava do Brasil mesmo. Isso é muito importante. O Brasil é um país que acolhe e o povo sírio de fato gosta. Você ganhava o Brasil, passeata na rua, tudo, o povo fica doido. O povo fica doido, isso acontece mesmo. E qual foi a primeira volta da senhora lá, depois desse período aqui? Veio, a senhora voltou para lá a primeira vez, qual foi o sentimento? Primeira vez, depois de 10 anos. E qual foi o sentimento que bateu? A senhora sentiu como? Levei meus filhos 3, Ruba, Dália, Jorge. Meu marido mandou para ele conhecer a avó, a família deles. E como a senhora sentiu na hora que chegou lá? Sentiu em casa também, da mesma forma? Mesma coisa. Mesmo depois de 10 anos? Me recebeu muito, muito bem recebida. Deu vontade de ficar? Não. A casa minha é aqui. O seu esposo estava junto nessa primeira volta ou não? Ela foi na casa do sogro, né? Ele não estava junto não, né? Seu esposo não estava junto? Primeira vez levei meus filhos sozinhos. Porque tinha perigo dele falar, não vão ficar aqui? Não, ele não estava com a gente. Não, mas eu falo exatamente por isso. Se ele estivesse junto, poderia acontecer dele falar, não, vamos ficar aqui mesmo? Ele ficava sozinho. Ela de fato gosta muito do Brasil. Gostava do Brasil mesmo, meus filhos, tudo gostam. Graças a Deus, né? Não, é muito importante, e principalmente quando acolhe a gente tão bem, né? E como foi essa acolhida aqui em Anápolis? Eu falo em relação às outras pessoas, porque sempre tem aquela brincadeira de turco, aquela coisa toda. Teve alguma forma de preconceito ou não? Foram muito bem recebidos, não teve nenhum problema de preconceito? Foi bem recebido. Olha, isso é importante. Bom, como que era a vida de criança para quem veio da Síria, quem veio de fora, a vivência no dia a dia aqui com os irmãos em casa? Para mim foi muito fácil, porque eu vim com 1 ano e 7 meses, bem dizer, eu sou brasileira. Eu não tive nenhum problema. Nós viemos super bem, adaptamos a tudo. E mãe e pai, rigoroso ou daquela medida que a senhora falou no primeiro bloco? Meu pai era muito rigoroso. Nunca assisti uma festa de 15 anos porque eu não podia ficar até tarde.
Tinha aquela questão de repente tem que... Quem tem um irmão, leva o irmão junto. Quem não tem um irmão, tem que levar algum primo, alguém para vigiar ou não? Mas eu sofri porque eu era mais velha e eu não tinha irmão mais velho. Pois é, mas o mais novo não servia, não? O mais novo não servia. Aí uma vez eu tinha uma amiga, ela é muito minha amiga, ela era muito amiga nossa, ela chama Maria Helena Araújo. Ela estava fazendo 15 anos e a casa dela era bem perto, próxima do Colégio Auxílio. Foi eu e a filha do padre. A gente era amiga demais. Nós chegamos na festa e você Mas foram com a devida autorização, né? meu pai deixou, o pai dela deixou. Aí quando deu mais ou menos umas 10h30, porque a valsa ia ser umas meia-noite. Aí o padre já mandou o sobrinho dele, vai lá vigiar as meninas. Voltou, falou pra ele, olha, lá tem muito mocinho. Aí ele falou pro meu pai, ele falou, manda buscar elas agora. Nós voltamos sem ver a festa, sem comer nada e voltamos para casa. Ele tinha ciúme das meninas, não sei. Não, mas eu também tenho muito ciúme da minha filha. Ela tá com 10 anos, mas eu tô preocupado Mas já. agora, tempo, meu filho mudou. Mudou o tempo para tudo. Agora todos os pais deixam. Não sei, nosso tempo estava muito rigoroso mesmo. Bom, eu ia perguntar, é uma pergunta que eu faço no programa, era mais fácil criar filho naquela época ou hoje em dia? Pelo que a senhora acompanha, dos netos. Naquela época é mais fácil. Porque esse filho respeita mais que agora. Se Aí, pai fala não vai desse lugar, não tem conversa. não tem conversa. Agora, nossa senhora, ninguém manda. Tá. Era mais ou menos desse jeito? Desse jeito aí, Guilherme. Falasse assim, não vai, não tinha argumento que funcionasse. E aí não ia, não vai. Você vai junto com os pais deles. Onde nós vai. Mas deixa ela solta assim. Mas agora não. Eu vejo meus netos. Tá vivendo maravilhoso. A liberdade é sempre bom, né? Mas liberdade mais é... Total, né? Graças a Deus, meus netos tudo... Gente boa. Ninguém deu trabalho. Nem almoço, nem almoço. E são daqueles netos que vêm ainda... Foi respeitado. E são daqueles netos que ainda vêm visitar a avó? Porque tem muito neto que esquece que tem avó também, né? Ela visita, claro. A tradição não muda. Nossa, aqui não muda. Toda semana também o almoço, tudo domingo. Tem aquele almoço tradicional de domingo? Tudo domingo, almoço para meus netos, vem minhas irmãs, vem amigos, qualquer pessoa, eu não convido ninguém, qualquer pessoa vem, seja bem-vinda, comida demais. É daquele jeito que a dona Aruba falou, porta aberta? Porta aberta. Assim, guardadas as proporções. Sem convite, se você vem, seja bem-vindo também. Que horário que é esse almoço domingo mesmo? 1h. Pena que eu tô trabalhando. O neto que não vem é brigo. A senhora faz a chamada, então? Fazemos caso de vocês, porque todo mundo vem, ninguém falha. Todo domingo. E é importante, dona Juba, a preservação da tradição. Em muitas famílias que eu acompanho, a maioria não sabe o idioma. Como que vê esse interesse por aprender o idioma? Uma vez que a senhora veio para cá muito novinha, poderia ter se perdido a questão idiomática. Como que funcionou isso para vocês? Não, eu acho que meus pais não falavam português e eu aprendi o árabe com eles. Então foi dessa maneira. Agora, meus filhos, foi exigência do pai. Ele não aceitava de jeito nenhum falar em português dentro de casa. Ele falava que o português eles iam aprender na escola. Seria um processo natural, né? Um processo natural. Então eles não falavam português dentro de casa. E hoje os 4 falam árabe fluentemente. E isso é muito importante, né? Na preservação da própria língua, cultura. Né? Eu acho que Mas os meus netos não falam. Agora... Mas vão passar por esse processo também? Não, acho meio difícil, né? Porque meus genros não falam. Mas não fala muito. A gente agora parece que a gente fica com preguiça, né? De ensinar os netinhos. Bom, e além da tradição do idioma, o que mais é passado para eles? Não, eu acho que ajuda muito, sabe? Ajuda quando você viaja, quando você vai para lá. Porque o árabe é uma língua muito difícil. Eu acho que quem fala árabe, todas as línguas são fáceis para ele. O árabe, para mim, o chinês é o mais difícil.
Bom, mas sendo os pais em casa, sempre que A minha avó viveu no Brasil não sei quantos anos, mais de 50, 60 anos. Ela nunca falou português. Ela não falava português? Não, então? ela não quis aprender. Isso é uma curiosidade. Ela era uma mulher muito inteligente. Ela lia muito, ela lia. Mas foi opção ela falava, mesmo, então? Eu não sei. E o português ela não conseguiu aprender. Como que funcionava um lar árabe nos anos 60 aqui em Anápolis? Como que era o dia a dia? A senhora ficava só por conta da casa ou ajudava o marido também nos negócios? Eu trabalhei com meu marido. Trabalhou também, então? Trabalhei. Não é trabalho. Em casa, fazia comida para nós. Aí 11 horas ela tinha que ir pro armazém pro meu pai ir pro Não é banco. trabalho. Ah, tá. Então o horário de almoço dele, a senhora... Depois de tarde. Aí 2 horas ela ia pra mãe descia. dela bater papo. Ficava até as 4 e É. voltava. Então Não, era do lar mesmo. Eu Meu pai, trabalhei com ele. o homem do ano 60 não carregava muito problema para a esposa. é isso que eu tava pensando. Trabalhei com ele quando vocês eram pequenos. Quem ficava no armazém? Então. Se ele viajava, ficava no armazém. Se Mas ele não vai era no mas não era para só. receber atrás. Mas não era aquela coisa Mas não do era todo dia, né? não era a Eu ficava senhora que no era armazém. obrigada a ficar lá 24 Não, a senhora ia por opção, né? Pra ajudar. Não, É, quando ele mas ausentava, ela tinha que ficar. Certo. Quando ele ia viajar, assim, ela tinha que ficar. Mas não era aquele compromisso dela ir abrir o armazém, dela fechar o armazém, dela. Não. Era ele. E em relação a vocês, crianças, tiveram essa participação, essa vivência também do comércio, vamos dizer assim, ou a preocupação foi só Meu pai, estudar? a preocupação dele era a gente estudar. Punha a gente na escola de inglês, ficava na rua brincando de amarelinha, brincando de... Não, e interessante essa preocupação, a gente fala questão cultural, mas os que não tiveram oportunidade de estudar, eles querem proporcionar isso aos filhos. Né? Não foi nem o caso dele, porque ele estudou, e talvez até por isso valorizasse mais o estudo também. Né? Ele valorizou, só que assim, ele brecou a gente, que quis que a gente casasse antes da gente terminar, né? Então o casamento é mais importante que o O estudo. casamento para eles era mais importante, para a filha mulher, né? Agora o filho homem não, o filho homem podia estudar. O filho homem, ele é o privilegiado em todos os árabes. Não tem um árabe que vai falar assim para você. Isso vem uma tradição milenar. Seu irmão é o Jorge? É o Jorge. Por exemplo, na Síria, se uma mulher não tem um filho homem, ela sente uma coisa, um peso muito grande entre as cunhadas, entre assim, nossa, você não tem um filho homem. O Jorge foi, no caso, que é o segundo ou terceiro filho? O Jorginho é o terceiro. Terceiro? Se a minha mãe morasse na Síria, ninguém ia chamar ela de Dona Nájila. Todo mundo chama ela de mãe do Jorge. Lá ela é Jorge, ninguém chama ela. Então, o filho homem lá é muito importante. Então, isso vem de uma tradição, você não pode mudar. Não é que tem... A diferença de tratamento não tem, porque todos os filhos são iguais, a gente gosta de todos. Mas o filho homem, você precisa dele para carregar seu nome, precisa dele para perpetuar a família. Então, ele é tudo. Ele é o braço direito do pai. E o árabe, ele pensa assim, se ele precisar, ele pede o filho dele, o homem. Ele não vai pedir o genro. Então, o filho homem é um santo para eles. Então, tem que ter o filho homem. E em relação aos genros, traz esse respeito também o fato de ter casado o genro também é visto com esse olhar de árabe também? Não, eles gostam do genro, do mesmo jeito, mas o que eles pedem para o filho, eles não pedem para o genro. Mas e na hora, a partir do casamento, você teria que pedir alguma coisa? Ele vai no genro ou vai na filha? Pra conversar. Mas se o genro for bom, você vai no genro. Agora se o genro for ruim... Depende do genro. Depende do genro. Depende do genro? Tem genro muito bom, tem genro ruim, né? Tem genro bom e tem genro ruim. Não, isso é normal em qualquer família, né? Isso aí é no O filho, né? Então a senhora ficou conhecida como mãe do Jorge, então? Ela é mãe do Jorge. E lá na Síria, meu pai é Abu Jorge. Abu Jorge. Olha, gente, como que é interessante esses aspectos, né? E como é difícil para o ocidental entender isso. De repente, pensando, mas que coisa, né? Mais sem pé nem cabeça. Mas se você for olhar bem, aqui funciona do mesmo jeito. Não muda nada. Isso aí não muda nada, não. Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. Escuta, na Síria, seu pai morreu, deixou mãe. Seu filho, você tem um filho, a mãe mora com filho. Você mora com genro, pode ser filha melhor. Pode ser até filha mais velha, mas se tem um filho, a referência passa a ser o filho. Você mora com filha,
O povo vai falar, olha, ele jogou a mãe dele fora, mas esse menino junto. Depois o povo fala, não pode. Não, lá é uma tradição que você não pode. São tradições que nós não podemos mudar. Igual eu tô te falando, são coisas milenares, você não vai conseguir mudar. Mesmo porque a história brasileira é tão recente que não tem nem como comparar. Nós aqui, tudo igual. Filha, filho, mesma coisa, tudo bom, graças a Deus, trata bem. Assim que as coisas funcionam, né? Funciona. E foi muito difícil cuidar desses meninos ou não? Eles deram trabalho ou foram crianças tranquilas? Nossa, ninguém, nem filha, nem filho deu trabalho para mim. 3, cada um melhor que o outro. Tudo me respeita, direito. Até o neto, meus netos, você está namorando uma moça, ela brinca um com o outro. A minha avó aceitou as moças. Falei, vocês vão na conversa deles. Ela pensa, nós tem que ter uma palavra para eles. É uma coisa que sem querer eles não conseguem fugir do padrão. Um com o outro. O bate-papo aqui tá tranquilo, descontraído. Vamos encerrar o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco. Tá bom, daqui a pouco a gente volta então. Bom, amigo assinante, voltamos para o terceiro e último bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Nossas convidadas, Dona Nájila e Dona Ruba. Só que a gente vai começar o bloco falando um pouquinho dessa figura que vocês estão vendo na tela aí agora. Vamos apresentar essa figura para a gente? Agora, porque falamos muito, mas não mostramos. Deixa eu falar primeiro. Então vamos com a palavra da filha primeiro. O que se pode falar dessa pessoa aqui? Se bem que a senhora é bem suspeita, mas... Eu sou suspeita, porque meu pai é tudo de bom. E esse olho azul aqui, tá perfil assim de alemão, americano. E ele, quando ele era vivo, ele ficava muito feliz que a gente falava que ele parecia assim um alemão, um francês. Ele ficava todo orgulhoso. Porque tem os traços árabes e com olho claro. Ele tem os traços árabes e com olho claro, muito amoroso, carinhoso. Foi um pai assim, um exemplo de pai. Ele se doou para que a gente tivesse sempre o melhor. Então assim, eu só tenho todas as minhas lembranças. A saudade dele no meu coração é eterna. E o que passa isso para os netos dele, no caso, seus filhos? O que a senhora passa dele e da pouca vivência que eles tiveram? Eu não passo nada para os meus filhos, porque meus filhos viveram meu pai, eles adoravam meu pai. Então, assim, era o jeito dele, o jeito dele tratar os meninos, os netos, todos deles têm verdadeira paixão por ele. E ele, em relação ao neto, também tem aquela coisa de, parece de repente, você gosta mais de neto, ou se apega mais a neto que a filha? Não, ele era muito apegado com os netos. E tinha, assim... Ele gostava de todos, mas tinha uns assim que era mais um pouquinho, né? Mas já não vai citar nome aqui, né? Não, eles sabem, eles não acham ruim, não. Não acha ruim, ele não? tinha paixão pelo Rafael do Jorge, meu irmão, que é o caçula, mas ele adorava também o Agi, que é o mais velho. E pelo meu caçula também, pelo Samer, e pelo menino da Dália, minha irmã. Da Dália, ele falava que ele era sozinho, que o netinho não tinha irmão, então ele ficava muito amoroso assim com ele. Ele virava um irmãozinho pra ele, né? Aí Desculpa de avô é sempre boa. Essa era a conversa do meu pai, mas ele gostava de todos igual, assim. Todos eles eram apaixonados nele. Tá certo. A gente tem uma outra foto aqui. Quem são essas pessoas? A Dália, minha irmã, no Se a senhora casamento. puder apontar cada um aqui, o nome de cada um. Esse é o Amin. O Amin é... Marido da Dália. É o marido da Dália, o netinho. Aponta A pra gente Dália. cada um aí. Mãe Minahadi. Vanessa. A Vanessa. A Vanessa é a segunda? Primeiro netinho. A Vanessa a segunda, a Gabriela a terceira. Isso aí foi minhas netos. A Dália, a mim. Agora eu vou perguntar. Vou perguntar a questão de avó. Eu sempre fico pensando, nada melhor para descobrir o amor incondicional, que não pede nada em troca, do que ser pai e mãe. Né? Porque é pai e mãe, a gente parece que descobre um amor maior ainda do que aquele que a gente tem pelo próprio pai, pela mãe da gente, pelo esposo, pela própria esposa, porque filho é uma coisa maravilhosa. E em relação a neto,
Como que funciona esse amor? É um amor mais tranquilo já, porque não tem que ficar vigiando o tempo todo? Não, é mais farra? Tudo igual, juro. Tudo mesma coisa. Mas eu não estou perguntando nem assim a questão da intensidade, mas é mais tranquilo lidar com o neto do que com o filho? Do neto. porque não tem responsabilidade, né? Acho que pro neto parece que a gente tem mais tempo. Tempo dos filhos tava com preocupação. Mas agora para os netos. A paciência é total? Amor diferente. É. Muito, muito amo. Sempre tem histórias interessantes, engraçadas da colônia, né? Aquelas histórias. A senhora se lembra de alguma da sua infância que seu pai tenha contado? Assim? Uma história engraçada? Ou que se passou dentro de casa também. Muitos eles confundiam nomes, trocavam. Meu pai teve 3 filhos, né? O que mais deu trabalho para ele era eu. Eu dirigi o carro quando eu tinha 13 anos. Aí uma vez eu falei pra minha amiga, vamos, só porque eu vou pegar esse fusquinha da minha mãe. Aí eu dirigi, fui, rodeei o quarteirão, parei na casa da tia Márcia, os meninos tudo no telhado. Eles correram, minha mãe tá chegando, corre, desce. Quando eles viram que era eu... Desce do carro, quem? Ruba? Era eu lá. Passa um pouquinho, eu voltei o carro. E eu falei, pronto, agora minha mãe vai me bater, né? Aí minha mãe não bateu, meu pai não bateu. Eu falei, não bateu? Vamos embora. Agora toda hora eu pegava o carro. Com 13 anos eu dirigia. Olha que doidura. Olha que responsabilidade. Isso aí não é recomendação para ninguém. A gente deixa bem claro aqui. Falando mas Anápolis era uma cidade tão tranquila. Não tinha quase carro. Era completamente diferente. São quantos anos de Brasil? Já quase 50, não é isso? Já 51. O que mudou de lá para cá? Não vou falar nem crescimento da cidade, nem nada, mas eu falo a própria relação das pessoas. Porque antigamente, eu também me incluo aqui. Antigamente a gente sentava a porta aberta. É isso que eu ia falar, tinha aquele bate-papo. Pendre na garagem e a porta aberta. Eu morava na Quintim Caiúva, não é aqui? Também meus filhos com meus sobrinhos, toda hora entra, sai, nunca a gente trancou o portão. E parece que a gente tinha mais tempo, né? Parece que o tempo passava mais devagar naquela época, né? O tempo era mais lento. Mas o tempo também estava mais, não sei, não tem preocupação igual agora. A gente parece que tem toda a facilidade de transporte, de comunicação, e o tempo parece que é cada vez mais curto para a gente fazer as coisas, né? É verdade. E o tanto que era bom bate-papo na porta de casa, né? Todo mundo sentava de tarde. As companhias daquela época, as amigas da senhora, que a senhora pode se lembrar e citar aqui agora, de bate-papo do dia a dia. Maricuta. E ela, bom, a senhora, não sei se foi a primeira amiga descendente de árabe dela também. Maricuta, porque vai cabeleireira, arruma o cabelo, até agora. Até hoje? Até hoje. E a infância? Foi uma infância tranquila naquela época? Muito tranquila, muito boa. Meus filhos não tiveram a infância que nós tivemos. Porque a gente brincava muito, saía muito. Hoje você vê que as crianças são mais presas, né? E essa experiência, a gente até falar de brincar de amarelinha, aquelas brincadeiras de criança, cabra, eles têm ideia do que é isso ou não? Os meninos, eles sabem como é que é brincar, né? Mas eles não brincaram igual a gente, não. Não vê muita graça nisso, não? Não. E como cuidar de tanta gente? Porque as famílias hoje são 2, 3 filhos, quando muito. Naquela época eram 8 filhos, 10 filhos. Eu já peguei casos de família com 13 filhos. Como lidar com tanta gente? 8 filhos minha mãe criou. E tinha aquela história, de repente, o mais velho ajuda na criação do mais novo? Funciona mais ou menos assim? Fala pra você, não ajudei minha mãe, eu fiquei longe 6 anos. 6 anos. Na hora que chegou, a situação já estava mais ou menos organizada. Todo mundo grande. Casada, minhas irmãs 2, o Odete e a Marlene. Todas devidamente casadas. Todos já moço. Não ajudei para criar eles, não. Então essa fase a senhora passou ao largo, né? Hoje em dia, tanta facilidade, tanta coisa. Por que as crianças se ligam tanto nisso? Essa vivência de computador, muitas vezes é difícil a gente controlar isso aí.
São tantas opções que tem, que parece que hoje em dia, apesar dessa disponibilidade, o tempo está curto. Sempre as coisas são para agora, se o computador demora para responder alguma coisa, a gente acha ruim, o e-mail que não chega da mesma forma. E naquela época, como a gente até frisou, eram 21 dias para chegar a carta, 30 dias. Às vezes o parente morria, nem ficava sabendo, né? Acontecia bem depois. Como lidar com esse tipo de situação vindo de uma tradição que a senhora veio? Nós temos que lidar com o atual. Hoje a criança tem um computador, tem o iPad para ela poder distrair, né? A minha netinha tem 1 ano e meio, ela põe as musiquinhas, os dedinhos, eu fico boba. Às vezes coisas que a gente não sabe, ele sabe. Né? Agora, 3 horas, quando eu passei na casa dela, a moça dando lanche para ela e ela com o iPad lá em frente, com aquela historinha, sabe? Vendo os desenhos animados. Então, se nós não tivermos isso, é o jeito deles se distraírem, né? Na nossa época, não, era o passeio lá para a praça, vamos brincar na praça, os meninos brincavam na areia, a gente ia balançar nos balanços, então era diferente. Eu acho que era muito mais saudável do que hoje, mas hoje você não tem mais isso. Não tem acesso a esse tipo de coisa. Segurança de deixar, por exemplo, a funcionária isso, né? levar seus netos para um parque sozinha, você fica com medo das coisas que estão acontecendo. Então, hoje a criança já é mais restrita, né? Então, o iPad é tudo de bom para eles. O mundo está ali na mão, né? O mundo está na mão deles, eles ficam brincando. Tem os brinquedos dentro de casa. Na minha época, a gente ganhava uma boneca, era uma vez no ano. Hoje você vai na casa dessas crianças, é mais de 20, 30 bonecas. Né? Agora tenho saudade de tempo do meu marido. Só. Isso aí faz falta grande pra gente. Foram quantos anos de casamento ou de vivência? 50 anos. E só de casamento, sem contar namoro, essa coisa toda? Eu namoro 7 anos. Era criança. Vivi muito bem aqui, quase 47 anos aqui junto com meu marido, em Anápolis. Eu estava feliz demais. E em algum momento bateu arrependimento de ter vindo para cá ou não? Ou valeu a pena? Nunca. Eu falei de começo. Nunca arrependi que vim para o Brasil. Aqui criei meus filhos, aqui viver, ter minha casa, meu patrimônio, tudo. Na Síria eu não tenho nada, né? Não ficou nada lá? Nem aquela casa que a senhora deixou montada? Tem um apartamento do meu marido, mobiliado, tudo pra gente, se a gente vai, fica lá. Mas aqui fez tudo. Fez futuro dos meus filhos. Isso aí vale muito, né? Acho que não tem nada que vale mais do que isso, né? Graças a Deus. Criei meus filhos com educação, com amor, com tudo. 3 filhos maravilhosos. Tudo no Brasil. Tem coisa melhor? Não tem. E Anápolis seria a mesma sem a presença desse pessoal aqui? Eles ajudaram, né? Hoje Anápolis, você viu que Anápolis hoje cresceu muito. Eu não sei, eu acho que foi bom. Foi bom quando eles estavam assim, vivos. Eu tenho muita lembrança boa. Não tem nenhuma. Não tem. Que mensagem que eu vou dar? Eu sou brasileira. Você tem que amar alguém para dar mensagem à minha mãe. Tá certo, então. Não tem problema, não. A gente fala isso aí tem brincadeira. Eu já senti que porque eu fui criada aqui, então eu sinto que para mim aqui é minha terra. Né? Certo. E mesmo falando árabe? Mesmo falando árabe. Eu tenho 2 pátrias, né? Eu tenho a Síria e tenho e tenho o Brasil. Em árabe, como eu falaria? Muito obrigado pela entrevista. Shukran ktir. Repete? Shukran. Shukran. Ktir, né? Tá certo. Então, shukran anti. Ktir. Muito obrigado. Então tá certo. Muito obrigado. Nós queremos agradecer, né, a sua presença. Quero agradecer muito que você quis saber um pouco da nossa história. A nossa história é uma história comum, porque é a história de quase todos os árabes que vieram. E graças a Deus nós tivemos, assim, muita sorte de ter vindo para uma terra tão abençoada. Isso aí Nós íamos para a terra das Campinas Verdes. Quando Abraão olhou e achou as Campinas Verdes, então
Deus nos falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar onde eu tenho preparado para você um lugar. Eu acho que Deus preparou esse lugar para nossa família. Nossa família é muito feliz aqui. Eu espero que nós continuamos sendo felizes aqui e deixando marcas, né? Porque hoje a nossa família, ela tem médicos, advogados, dentistas, homens cultos. Então, por mais que seja, eles estão ajudando a sociedade, né? E a Anápolis está crescendo e vencendo cada vez mais. Graças a Deus. Isso. E a senhora não depois? É nada, Deus faz tudo. Olha, bom. Eu estava procurando uma mensagem para Não, encerrar, me nada fala, melhor do que essa. Onde a gente vence a vida, isso aí é terra da gente. Viu, amiga assinante? Onde a gente vence, passa a ser a terra da gente. Venceu da vida aqui no Brasil. Estava muito feliz, muito, é viver com felicidade mesmo. Tá certo. Viver com felicidade. Acho que essa é a mensagem final que a gente pode deixar para a amiga assinante. Mais uma vez, muito obrigado, dona Aruba, e também dona Nájila, por ter recebido a gente aqui.